Isso a gente fizemos um termo aditivo junto com a Pestivivo, no qual nós ainda abaixamos a meta, e também a gente teve que rever esse indicador porque 7,5% de uma agência que está recém-instituída, né, começando a funcionar com esse recurso, quer dizer, gastar 7,5% de um recurso de bilhões é muito recurso, e gastar isso, gastar não significa gastar bem, né? E o princípio nosso da gestão pública é que esse recurso seja gasto bem gasto. Então nós revemos a meta com a GB Pestivivo do índice, e aí ele transformou-se então em um índice de desembolso anual. Nós tínhamos também o indicador 3D, que eram valores de recursos de contrapartida. Nós, em muitas conversas com as agências, nós também resolvemos retirar este indicador, porque, na verdade, ele pressupõe uma articulação da agência, mas no qual a agência também ela pode executar de uma outra forma esse recurso. Então, a gente não podemos engessar a agência e obrigá-la a sempre a trabalhar buscando recurso de contrapartida, para simplesmente atingir uma meta. Então, nós conversamos, nivelamos isso com as agências, e aí virou um índice de desembolso acumulado, no qual somam-se os valores repassados de 2010, 2011, 2012, e aí elas têm uma meta, então, e um peso sobre o indicador do desembolso acumulado. E incluímos um indicador que, por enquanto, ele está com meta zero, que é a avaliação da cobrança pelo usuário, porque não é viável já fazer com que a agência, no ano que vem, ela já tenha uma pesquisa com o usuário, e isso tem que ser melhor discutido, inclusive métodos de como fazer essa pesquisa tem que ser nivelado entre as agências. Nós colocamos ele aí, matematicamente não influencia no desempenho da agência, a meta está zero. No entanto, a intenção nossa de fazer essa avaliação realmente com o usuário, tá? De recursos líquidos. Então, essa meta também vai ser revista em 2012. O indicador 4. O indicador 4 era a pontualidade ao cumprimento das obrigações contratuais. Isso a gente tivemos algumas alterações até no corpo do contrato, porque essas datas, esses procedimentos, eles estavam até conflitantes dentro do próprio instrumento do contrato. Falava lá que ela tinha que apresentar a prestação de contas com até 60 dias, e no indicador estava lá para ela apresentar com 45 dias. Então a gente resolveu que as obrigações contratuais, elas não indicam desempenho de nenhuma entidade, elas têm que ser cumpridas. E alteramos então para alguma coisa que indique algum desempenho dessa instituição. O atendimento ao usuário da cobrança, a AGB Pestivivo e todas as agências já vinham fazendo esse atendimento aos usuários, e agora a gente resolveu mensurar a efetividade desse atendimento. Então, a AGB Pestivivo, em 2012, ela será avaliada durante 12 meses, no qual ela manterá o serviço de atendimento ao usuário. O indicador 4B, que é a atualização dos dados do CNAR, antes eles eram agilidade na contratação das ações previstas no plano de aplicação. Isso também não é bem por aí, né? Vamos agilizar tudo que está no plano de aplicação e sair gastando. Não é essa a minha ideia. A gente quer projetos estruturados, ideias bem postas, ações concretas na bacia. E aí a gente resolveu, então, que precisamos também, que é uma das competências das agências, a atualização do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos. É uma das competências das agências, então nós resolvemos mensurar. Sim. Pode? Eu acho uma temeridade este 4.4b, porque como é que eu, agência, vou poder atualizar
uma coisa de portaria de outorga que sai lá do outro órgão. Desculpa, não é uma portaria de outorga. Tá? O Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos é a base de dados que o IGAM utiliza para poder cobrar. Lá, no caso da Bacia do Rio das Velhas, nós temos cadastros de usuários outorgados e não outorgados, tá? Que estão sendo cobrados. O cadastro ele foi feito de maneira universal. Nós entregamos esse cadastro em 2009, aliás, nós concluímos, né, com esse cadastro em 2009, nós validamos esse cadastro para iniciar a cobrança em 2010. Então, a partir dessa data, há um passivo de portarias e retificações de outorgas, no qual o IGAM também não tem corpo técnico, a gente contrata uma consultoria especializada para fazer esses cadastros. Então, nós não temos corpo técnico e isso também é uma atribuição da agência por lei. E aí, nós conversamos com as agências, temos treinamento às agências, e é super importante a gente ter essa parceria com a agência para a gente possa aumentar a receita da cobrança na bacia. Então, há um passivo, por isso a gente mensurou a meta de uma maneira cuidadosa, para que não haja prejuízo na instituição, já sabendo que há alguns anos aí, algumas portarias para serem incluídos novos cadastros também. Ok? E o indicador seria isso. Ele será calculado, tem aí a formulazinha do cálculo, porque na verdade ele não pode ser misturado por portarias de outorgas atualizadas, e sim por cadastro, porque um cadastro ele é composto de um empreendimento. Então, dentro de um empreendimento, o empreendedor pode ter várias captações, cada uma com sua portaria de outorga. Então, nós tomamos cuidado de mensurar, de ter um critério bem claro e nítido de avaliação para esse indicador. E é fundamental essa atividade pela agência. Bom, o 5A, antes ele era avaliação pelos membros do comitê, e o 5B, a produção e edição de notícias pela GV Pesquiviro. Isso a GV Pesquiviro faz constantemente, essas edições de notícias estão sempre publicadas, e também tem esse material que a gente pede no indicador 1, que é a disponibilização daqueles conteúdos. E as notícias também acabam entrando dentro daquele conteúdo, então ficou um pouco redundante. Deixamos apenas o reconhecimento social, no qual a entidade faz um questionário aos conselheiros. Vocês vão fazer isso hoje. E abaixamos um pouco a meta, porque a princípio a meta era 10. Então, 10, qual é a melhoria dessa instituição? Não tem mais onde melhorar. Então, a gente resolveu baixar essa meta para que haja essa melhoria, então, por parte da avaliação dos conselheiros, né, sobre a entidade. Basicamente isso. Então, todos os indicadores, de uma certa forma, eles foram alterados. Por isso que eu coloquei na cláusula do corpo do contrato que todos os indicadores foram alterados. Caso contrário, eu teria que citar alteração por alteração nessa cláusula. Tranquilo? Aí eu fico disponível para qualquer dúvida. Obrigada. Obrigado. Fernando. Daniel, qual é a deliberação, então, que foi o início do documento? Deliberação de... Oi? Pode. Só para encerrar, a gente já vai encerrar. Bom, gente, para aprovar, né, o encaminhamento, a aprovação dessa proposta, segundo termo aditivo com o seu anexo, que é o programa de trabalho, tem uma minuta de uma deliberação aqui do comitê, que aprova o segundo termo aditivo ao contrato de gestão 003/2009, celebrado entre o Instituto Miguel de Gestão das Águas e a GV Pesquiviro. Tem os considerandos, né, o Comitê da Bacia do Rio das Velhas, instituído pelo Decreto Estadual número 39.692, de 29 de junho de 1998, no uso de suas atribuições.
Considerando que o contrato de gestão celebrado entre IGAN e AGB, tendo o CDH Rio das Neves como interveniente, encontra-se em plena execução com seus signatários, considerando a necessidade de se promover ajustes no contrato de gestão celebrado entre o IGAN e a AGB Peixe-Bico e a viabilização de repasse de recursos financeiros do IGAN à AGB Peixe-Bico por meio do contrato de gestão, delibera. Artigo 1º. Fica aprovado o segundo termo aditivo ao contrato de gestão 003/2009 a ser celebrado entre o IGAN e a AGB Peixe-Bico, tendo a anuência do CDH Rio das Velhas. O documento que vocês tinham aí, em vez de parágrafo único, estava artigo 2º. Nós entendemos que, como é o mesmo assunto do artigo 1º, nós denominamos de parágrafo único. O contrato de gestão 003/2009 é composto pelo programa de trabalho e o plano de aplicação 2011-2012, aprovado por meio de deliberação específica do CDH Rio das Velhas. Artigo 2º. Essa deliberação entra em vigor a partir da data de sua aprovação pela plenária. Assinado Rogério Sepúlveda, presidente, Paulo Guilherme Cunha, secretário. Ok, senhores. Então, é fundamental, acho que está bem explicado. Mais alguma dúvida ou podemos sair do tema? Posso fazer uma questãozinha? Lá no programa de trabalho, continua no quadro B, a AGB Peixe-Bico vai ter que contratar uma empresa para fazer essa atualização? Não necessariamente. Aí é uma Sim, prerrogativa da instituição. Só uma outra pergunta. Ela pode contratar uma pessoa. Sim, mas quem vai franquear essas informações? Porque aqui está dizendo novas portarias de outorga. Quem tem essas novas portarias é o IGAN. Nós vamos ceder todo, inclusive a AGB Peixe-Bico, ela já tem acesso, já tem uma senha específica de gestor dentro do Cadastro Nacional de Usuários, e o IGAN, agora com o novo sistema NET, também vai disponibilizar uma senha para consulta da AGB Peixe-Bico, no qual ela não precisa nem solicitar ao IGAN essas informações. Nós vamos dar todo o acesso. Tá certo. Gente, só para lembrar que nós temos que aprovar na sequência aqui agora o plano de aplicação, tá? Quando a gente fala dessa deliberação posterior, é esse aqui. Ele está no mesmo item de pauta. Então, nesse mesmo item de pauta tem esse aditivo e tem o plano de aplicação, onde tem receita, despesa, nós vamos discutir depois. Bruno, representante da Lúcia. Dentro ainda desse item que a Hilda mencionou, do cadastro, lá não é só as portarias, não são só as outorgas ou quem foi cadastrado pelo programa Passos Legal. Tem também as medições de quem tem hidrômetros. E todo ano a gente tem que entrar lá e fazer as correções, informando esses valores. Então agora, ao invés de informar para o IGAN, os usuários informariam para a AGB? Não, o usuário ele tem a sua senha, no qual ele entra e informa suas previsões e suas medições. Isso. Né? E aí, quem valida esses dados é o IGAN. Mas no caso de ter, igual já teve dado inicial cadastrado errado, por exemplo, sem ser as medições e as previsões. Sim. Aí a gente informa agora a AGB ou continua informando o IGAN vai passar isso para a AGB? O usuário ele pode realmente entrar com a senha dele e fazer as alterações que ele julgar necessárias no cadastro. Alterações de razão social, CNPJ, nós vamos barrar esse tipo de alteração e solicitar documentações que comprovem. Alteração de responsável, responsável técnico, algumas alterações a gente deixa o usuário fazer, outras a gente analisa, pede documentação para comprovação. Então, o usuário, ele sempre, é obrigação do usuário manter o seu cadastro atualizado. E isso o IGAN pega todos os cadastros que foram retificados e analisa esses cadastros. Por exemplo, se um usuário ele altera um valor de uma captação, ele tem um local para informar o real, que é a medição e a previsão. Se ele altera lá no padrinho o valor da vazão outorgada dele, ou qualquer outro parâmetro
dentro, que esteja em desacordo com a portaria, nós automaticamente voltamos o dado oficial para poder cobrar. E aí a gente notifica o usuário. O usuário vai ser informado então, mas Já é pelo informado. IGAN, então. Pelo IGAN. Tá. Um outro ponto que eu fiquei com dúvida é quando colocou aquele valor lá de 8 milhões, alguma coisa de repasse, prevendo aí que vai ter uma arrecadação diferente do que vem sendo. Aí até aquele valor, se a arrecadação for menor, logicamente o governo vai repassar menos para a GP. E se for maior? Não, é o seguinte, esse valor é uma previsão. Ele nunca vai bater com o real. Se bem que nós estamos fazendo umas previsões muito assertivas. Né? O estudo de impacto da cobrança, ele trouxe uma previsão muito assertiva do valor de arrecadação da passiva. E o que acontece? Então, a gente tem uma dotação orçamentária e a gente coloca todas as arrecadações previstas nessa fonte, que nós chamamos de fonte 61, que é uma fonte de vinculação específica da cobrança de recursos hídricos. Caso falte recurso, igual agora, mês passado aconteceu, quando a gente foi fazer os repasses para as agências, não tinha todo o montante que foi arrecadado na fonte. Então, é uma suplementação orçamentária feita pelo governador. Tá? Então, sempre que há arrecadação a mais do que tem no orçamento, é feita uma suplementação exatamente no valor que está ali arrecadado. Ok, obrigado. Ok, gente, já discutiu, podemos aprovar? Todo mundo concorda, permanece como está, aprovado. O item seguinte, plano de aplicação, professor Ivo Delano, você vai aprovado. Aprovado, pode. Tem que ser rápido. Tem como Eu falei, quem concorda permanece como está. Quem é contra, levante a mão. Abstenção. É um plano de aplicação? Você, Eurico, vai apresentar agora? Quem vai apresentar? Alberto vai apresentar o plano de aplicação? Ok. Que já foi discutido pela CTTC e já foi aprovado pela CTTC. Nós temos que deixar isso claro, tá? Boa tarde, senhores e senhoras. Alberto, da Agência Pesquisa. Bom, eu achava até que o Delano mesmo podia apresentar, mas se alguma coisa tiver fora do que foi, né? Porque isso foi discutido, esse plano de aplicação foi discutido na Câmara CTPC, né? Câmara de Planos de Projetos. Então, aqui tem a minuta da liberação, né? Eu acho que tem que ir passando para mostrar que aprova o plano de aplicação de recursos hídricos referente ao período 2011 e 2012. O fato de ser 2011 e 2012 é que esse plano de aplicação traz o saldo remanescente do ano de 2011. Então, o texto, é interessante passar mais adiante, o texto fala sobre a aplicação e fala no artigo 2º que os valores estabelecidos no anexo 1 dessa deliberação poderão ser remanejados dentro de um mesmo grupo ou grupos de ações respeitando o seu limite de 25%. Vocês vão ver, eu vou falar agora sobre esse plano de aplicação, ele tem rubricas genéricas naquelas diversas ações que nós programamos, nós, eu digo, a agência e a Câmara Técnica, está trazendo a esse plenário. E tendo uma flexibilidade, porque às vezes nós temos um valor comprometido numa determinada rubrica e aquilo não pode executar por algum motivo qualquer, então isso dá a flexibilidade de se remanejar esses valores até o limite de 25%. Bom, esse é o corpo da deliberação. Agora, adiante vem então o plano de aplicação em si. Bom, aqui tem projeção do saldo financeiro até 31 de 12 de 2011, 12 milhões e 500. Está a projeção porque nós temos um saldo bancário hoje, né? Aliás, quando foi feito e temos pagamentos ainda a efetuar e já projetando até 31 de dezembro teremos um saldo de despesas, receita menos despesas, né? De 12 milhões e 500 mil, que são os saldos remanescentes de 2010, 2011
que foram menos os valores que foram executados no exercício 2010-2011. Né? Se quiser me interromper a qualquer momento para esclarecer, eu vou falando na medida que. Né? Projeção financeira. Os recursos. Sim. Você está lembrando que a ilha apresentou em 2008, não foi gasto de arrecadação trimestral, a arrecadação de ser feita só no final do trimestre, então significa que até em 2012, Sim. 2011. Sim. Isso vai acontecer também em 2012. Sim. Isso é uma distorção. Nós já teve uma reunião também com o IGAN, com as agências de bacia. Isso é uma distorção desse sistema. Nós estamos trabalhando com esses diferimentos. Então, em 2010, nós recebemos 3 trimestres, ou 2 trimestres, o outro nós recebemos no início desse ano. Nesse ano de 2011, mesma coisa, nós recebemos 3 trimestres, o 4º trimestre vamos receber em 2012. E em 2012 vai acontecer a mesma coisa ainda. Né? Aquilo que o Walter perguntou, né? Nós temos uma rubrica para receber os 8 milhões. E aqueles 2 milhões? Então vai acontecer aquilo que a Fernanda falou. Nós vamos ter um superávit de arrecadação em relação à rubrica. Então, como é que é? Não, isso está bem já detalhado, inclusive o próprio secretário Adriano já tem ciência disso. Né? E tem até a própria CEPLAG, a área financeira também já observou. Tanto é que eles consideram uma receita X e uma receita Y, sendo que esse Y é um valor defasado. Não é para acontecer, né? Não é para acontecer. Pois é, mas isso é uma distorção. Na verdade, a cada ano tem que arrecadar e ser. Né? Mas isso só vai ser corrigido em 2013. Né? Bom, então temos que trabalhar com isso, porque nós teríamos que mexer no orçamento do Estado. Não é nem não compete a nós aqui mudar essa estrutura. Quer dizer, o Estado ele tem que fazer um planejamento de recebimentos e repasses. Né? Você quer? Pode ir. Fernanda do Jacomigan. É só para explicar, todo ano a agência vai receber 4 parcelas, que é a quarta, a primeira, segunda e terceira. A quarta parcela ela vence no mês subsequente ao trimestre de referência. Então ela vai vencer em janeiro, e nisso já virou o exercício e a instituição já está prestando conta do exercício anterior. É uma questão de nome mesmo, de quarta, primeira, segunda e terceira, mas todo ano a instituição recebe 4 repasses referente aos 4 meses que vencem no exercício. Tá? Pois é, mas é uma distorção, um diferimento. Nós estamos sempre trabalhando com uma parcela remanescente do exercício anterior. Né? E o valor que tem, muitas vezes, se tiver alguma acréscimo, alguma coisa, vai ter que ter necessário de suplementação. Não tem nenhuma folga, né? nesse caixa. Bom, a projeção financeira de rendimento, receita financeira 660 mil, é que esse dinheiro, enquanto está na conta corrente, esse dinheiro está em conta corrente da AGB Peixivil, Bacia do Rio das Velhas. Quer dizer, não depende de contingência do governo, de repasse do governo, já está no dinheiro da nossa conta. Esse dinheiro tem que ser aplicado com poupança, né? Um investimento, uma renda fixa, um investimento conservador. Isso deu, então, 660 mil de rendimentos financeiros, que se somam, então, à receita. Temos um valor a ser repassado no ano de 2011, que é de 2.278.000, que é referente ao exercício anterior. Não seria, né, de nossa parte aqui, a gente abater aqui nesses 8 milhões, o valor que nós vamos receber no ano que vem, né? Porque aí nós estamos concordando com essa distorção. Na verdade, o que é previsto a ser arrecadado no ano de 2012 é 8 milhões. Agora, se ele vai ser repassado todo ou vai se diferir no ano que vem, é outra história, né? que é uma distorção. Né? Bom, então, isso tudo somado, adiante, soma 24 milhões de recursos que nós teremos ao final do ano de 2012. Claro que são números firmes, né? A receita financeira vai ocorrendo também, as despesas, né? Esse valor é o valor que nós temos para trabalhar no ano de 2012. Bom, isso representando então 100% de arrecadação. Desses 100% de arrecadação,
nós teríamos que, para custeio da agência, até no máximo 7,5%. Né? E nós, então, levantamos aqui o que nós teríamos ainda de saldo de custeio, ainda saldo de 2010, 2011 e ainda de 2012, totalizando 1 milhão e pouco, está aqui, essa somatória está aqui nesse cantinho, 1.225.000 é a verba que nós temos para custeio da agência durante o ano 2012, que representa 5,1% em relação aos 24 milhões a serem arrecadados. Né? Então, ainda nós temos uma folga aqui em relação aos 7,5%. Os 92,5%, esses sim tem que aplicar integralmente em ações diversas que vão ser apresentadas a seguir. Então, os 22 milhões, adiante, para baixo, por favor. Eles passam a ser, então, os 100%. Né? Agora, esses 22 milhões de 757 passam a ser os 100%, que são os recursos disponíveis para aplicação. Né? Bom, desses 100 milhões, desses 22 milhões, nós estamos prevendo uma verba de até 2,5% no cumprimento daquelas ações do contrato de gestão. Então, por exemplo, nós temos uma tarefa que é disponibilização das informações no site, contratação de pessoas e assim por diante. Nós temos planejamento de gestão, uma série de ações que foram mostradas no contrato de gestão. Gerenciamento interno. Aqui nós colocamos zero, que a cobrança pelo uso, na verdade, não nos imputa nenhum custo, né? Porque quem faz essa cobrança é o próprio IGAN, né? Através da emissão dos boletos, dos DAIs, né? Os documentos de arrecadação fiscal. E aqui estamos prevendo uma verba para... nós vamos distribuir um questionário, não sei se já foi distribuído. Pretendemos, no ano que vem, fazer um trabalho, além desse questionário, fazer uma pesquisa, né, de reconhecimento do trabalho, talvez junto aos subcomitês, talvez junto ao próprio IAN, aos próprios gestores, ampliar essa avaliação nossa. Bom, adiante. Nas ações, então, nós temos 3 grupos de ações: ações de gestão, ações de planejamento e ações estruturais. São grandes rubricas que nós temos, então, aqui um detalhamento preliminar, que estamos prevendo uma verba de 2 milhões de reais, de um total de 5 milhões, no apoio, manutenção e fortalecimento do comitê e dos subcomitês. Então, o que significa esses 2 milhões? Aquisições, contratações para funcionamento da sede do comitê da bacia, manutenção da equipe de funcionários à disposição do comitê, dos subcomitês, apoio à realização de reuniões plenárias, reuniões técnicas, e demais eventos da bacia do São Francisco, do bacia do Rio das Velhas. Bom, essa é uma verba de 2 milhões, ela foi apresentada na Câmara, ela tem toda uma motivação para isso. É claro que, se não se gastar 2 milhões, isso é o limite dessa rubrica. Nós poderemos remanejar para outra ação dentro desse grupo de ações. Estamos provisionando também uma verba de 1.500.000 para um plano de comunicação, educação ambiental e mobilização social. Existe uma Câmara Técnica no âmbito do comitê, Câmara de Comunicação, Educação e Mobilização, que está se reunindo, está se discutindo, e estamos na expectativa que nos dê diretrizes para a contratação, elaboração e contratação de um plano de educação, mobilização, de comunicação, educação e mobilização. E estamos prevendo gastar 1.500.000 nesse trabalho. Não só nos termos de referência, mas na contratação dos produtos, jornais, boletins, vídeos, material informativo e assim por diante. Também uma verba de 1.500.000 para o trabalho de biomonitoramento, desenvolvimento de uma primeira fase do trabalho de biomonitoramento na bacia do Rio das Velhas. Adiante, por favor. Nas ações de planejamento, nós temos uma verba total de 8.800.000 planejados nesse grupo de ações. O Rogério salientou no começo dessa reunião a importância da atualização do plano de recursos hídricos da bacia do Rio das Velhas. Nós estamos estimando uma importância da ordem de 2.500.000. Não temos ainda um orçamento detalhado, né? Estamos elaborando agora
estamos contratando um consultor para elaborar os termos de referência para a contratação dessa atualização, que vai ser a atualização do plano e revisão do enquadramento das áreas. Nesse ano, né, em curso, nós trabalhamos nessa deliberação